Lidar com pessoas difíceis é sempre uma tarefa que aparece no meio da nossa vida. É ou não é? Sempre quando você chega num lugar novo, vai ter alguém ali para pisar no seu calo. Vai ter alguém ali que vai testar a sua fé. Isso a escola não nos ensina. A gente é ensinado a fazer muita coisa, conta de matemática, conta de português, fazer resumo, fazer texto, conta de Pitágoras, uma parte de coisa. Só que a gente não entende como que a gente lida com pessoas difíceis, porque isso não é ensinado na escola. E isso é algo que a gente aprende na prática. A gente tem que, infelizmente, em muitos momentos, por não nos ensinarem, a gente tem que sofrer na pele. E muitas pessoas, por passarem por isso, não conseguem nem se recuperar depois. Então hoje eu tô aqui nesse vídeo para falar com você sobre como você lida com pessoas difíceis, porque elas vão aparecer, vai por mim. Mas existe algumas coisas que você pode fazer para deixar a sua caminhada aqui nessa terra com Jesus mais leve. Até porque Jesus ele disse que o fardo dele, não o seu, mas o fardo dele é leve. Então você não precisa carregar fardo pesado nenhum. Vai ter difíceis momentos, mas geralmente não é para ser tão pesado assim, é para ser leve. Bom, eu não sei se você já... não sei, eu tenho certeza que você já enfrentou alguma situação assim, de alguém que você nem conhece vir querer pisar no seu calo. Eu quero começar falando aqui sobre uma experiência que eu tive agora lá nos Estados Unidos. Eu tava lá trabalhando, para quem não sabe, trabalhando num supermercado, e eu cheguei lá e tal, não sabia fazer muita coisa, eu não sabia fazer nada, para falar a verdade. E aí eu tinha ali algumas pessoas que tentavam me ajudar. Eu sou uma pessoa que depois que eu me converti, que eu comecei a seguir Jesus, a palavra de Deus, eu entendi que muitas coisas eu tenho que fazer pela fé. Mesmo que eu não saiba, eu tenho que dar passos de fé. E foi o que eu fiz. Muitas vezes lá dentro, eu estava trabalhando no supermercado, na área da padaria. Então, muitas vezes eu não sabia o que fazer. Por exemplo, tinha que fazer pão, eu não sabia fazer pão. Tinha que fazer pão de queijo, eu não sabia fazer pão de queijo. Fritar milho salgado, eu não sabia. Então eu fui aprendendo aos poucos. Mas tinha muitas coisas ali que simplesmente as pessoas falavam pra mim, ó, vai lá e faz. Não todas, tá? Pra ser mais exato, meu chefe. E aí ele falava, faz isso, faz aquilo, e algumas coisas ele não ensinava, então eu ensinava do jeito dele, eu não conseguia entender. Depois de um tempo eu fui entender que ele estava, na verdade, não querendo me ensinar. Depois de um tempo que talvez ele tinha perdido a paciência, alguma coisa assim, nem me conhecia direito, e eu também não conhecia ele direito, eu percebi que ele estava querendo me queimar. E não foi apenas uma suposição, eu não estava supondo. Na verdade, as pessoas, tanto de dentro do supermercado, funcionários, tanto fora, vieram, né, os clientes vieram e falaram comigo, ó, fulano tá tentando te queimar. E eu entendi uma coisa, caramba, eu não fiz nada pro cara, não fiz nada pra pessoa e ela tá tentando me queimar. Por que isso, né? Aí eu entendi por quê. Porque a Bíblia, ela já nos deixa claro que as trevas, elas se incomodam com a luz. A luz não tem comunhão com as trevas, então todo momento que você tá ali querendo aprender, você não faz parte das piadinhas sujas que ele e algumas outras pessoas faziam, e você não ri de coisas assim, você não fala besteira, você não fala palavrão, você não fala coisa imprópria. As pessoas normalmente, as pessoas que infelizmente estão nas trevas, elas vão infelizmente se incomodar com você, não por elas mesmas, mas por aquilo que elas carregam, porque você só pode manifestar aquilo que você carrega. E eu muitas vezes, isso não é a primeira vez que acontece comigo, muitas vezes eu chego num lugar, algumas pessoas se incomodam, eu nem conheço as pessoas, mas enfim. O que eu quero falar aqui é que muitos momentos na nossa vida, como por exemplo esse que aconteceu comigo, de eu chegar num lugar e a pessoa simplesmente não gostar de mim, pode acontecer com você. Esse cara que tentou me queimar, no final das contas, ele e a família dele, uma pessoa da família dele que estava lá também, acabou basicamente se auto-queimando porque foi discutir com o chefe, foi falar mal de mim e acabou saindo do supermercado. Mas eu quero falar o que pra você é o seguinte, você não precisa se justificar, as pessoas difíceis elas vão aparecer no seu caminho, elas vão aparecer pra tentar parar você. Só que entenda uma coisa, Deus ele permite essas pessoas entrarem na sua vida. E por quê? Para que você seja aperfeiçoado e aperfeiçoada. Não é para te matar, não é para fazer você desistir. Muitas pessoas, por falta de maturidade, por falta de entendimento da situação, ou por falta de entendimento do que Deus está fazendo, e isso é falta de relacionamento com Ele, acabam achando que Deus está permitindo a um deserto, ou uma tribulação, ou uma perseguição, que foi o que aconteceu comigo, para nos parar, para nos paralisar. Mas eu tenho que lembrar uma coisa, Deus levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo, a Bíblia fala que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então imagina só, o próprio Espírito de Deus levou o Jesus Cristo para ser tentado pelo diabo no deserto. Quando você para pensar com a sua mente humana,
Você fala assim, meu Deus do céu, como assim o próprio Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? Por que ele faria isso? É porque a Bíblia fala que Deus ele só corrige ao filho que ama. Então, você não espere ser corrigido, aperfeiçoada na zona de conforto, porque na zona de conforto você não vai encontrar pessoas que falam mal de você, na zona de conforto você não vai encontrar perseguição, você não vai encontrar deserto, você não vai encontrar dificuldades. E por isso, por você não encontrar essas coisas que aos nossos olhos, à primeira vista, parece ser algo ruim, você também não vai crescer, porque na zona de conforto ninguém cresce. Você acha que tá bom, você acha que você já sabe tudo, você acha que você não precisa aprender mais nada, que você já é forte o suficiente, que tudo está no controle das suas mãos. Agora, experimenta sair da sua caixinha, experimenta sair da sua zona de conforto para você ver que você não sabe nada. Eu fui para os Estados Unidos, eu estava falando ontem com o pessoal lá na igreja, lá no culto, eu falei assim, gente, eu fui para os Estados Unidos achando que eu sabia alguma coisa, e eu voltei entendendo que eu não sei bolhufas, eu não sei nada dessa vida, porque é tanta experiência nova. E pegando aqui nesse exemplo de trabalho, né, de como lidar com pessoas difíceis. Quando você lida com pessoas difíceis, e elas vão aparecer, só que você tem que entender que existem formas de você não se perder, apesar da perseguição, apesar das dificuldades, apesar das calúnias, das fofocas que existem. E como você lida com pessoas difíceis? O nosso Jesus, eu creio que ele seja também a sua maior referência, ele nos diz, eu vos dou um novo mandamento. Não ame o seu próximo como a ti mesmo, mas ame o seu próximo como eu vos amei. Moisés lá atrás, ele tinha escrito as tábuas dos 10 mandamentos. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é, enfim. E o segundo mandamento, que é o segundo mais importante, ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus ele veio e ele levou essa lei para um outro nível. Ele disse assim, agora vocês não vão amar o seu próximo como vocês se amam. Agora vocês vão amar o próximo como eu amei vocês. E como que Jesus nos amou, gente? Ele nos amou com amor sacrificial. Ele morreu por nós. Ele morreu por pessoas que não merecem o sacrifício dele. Eu não mereço. Você merece? Por que você merece? Você é bom o suficiente? Não. Ele morreu por mim e por você que a gente nem merece. Então, é pra gente amar o próximo. E o próximo não tá falando só de amigos. Tá falando até mesmo dos inimigos. Paulo, ele vai falar também em uma das suas cartas. Não sei se é Paulo ou se é Jesus. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Mas eu lembro do versículo, só não lembro aonde tá, mas ele fala assim, quando o seu inimigo pedir o que comer, dê também o que de beber para ele também. Se te pedir a capa, dê também a túnica para ele. Paulo também agora eu sei que foi Paulo. Paulo ele fala, não rebatam o mal com o mal, mas rebatam o mal com o bem. Por quê? Porque assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa que quer te perseguir. E de fato, lá quando eu estava lidando com uma pessoa difícil, muitas vezes eu poderia ter rebatido com o mal. Porque muitas vezes essa pessoa que tentou me queimar, deixava claro que ela queria me queimar. Ela fazia coisas e cenários na minha cara, assim, na minha frente, coisas que se fosse o Vinícius de antes, eu iria olhar pra ele e ia mandar ele pra aquele lugar e um soco na cara eu ia dar no mínimo. Mas hoje, sendo cristão, eu entendo que eu não posso rebater o mal com o mal, porque senão só vou aumentar o mal. Eu tenho que rebater o mal com o bem, que foi o que Jesus ele fez. Ou você acha que Jesus na cruz ele não poderia ter convocado uma legião de anjos para acabar com os soldados romanos ali e tirar ele da cruz? Mas ele fez o quê? Ele não fez nada. Ele morreu como um cordeiro, como a Bíblia fala. Foi como um cordeiro ao matadouro. E eu e você, nós não podemos rebater o mal com o mal. Eu sei que em alguns momentos a gente fica bravo, a gente não quer levar desaforo para casa, a gente quer rebater, a gente não quer ser bobo, né, o que muitas pessoas nos ensinam, e foi uma coisa que eu aprendi isso em casa também, não levar desaforo para casa. Só que quando a gente conhece Jesus é outra coisa. Quando a gente conhece Jesus, o que ele fez, quais são as suas atitudes, a gente entende que não é sobre o que a gente pensa, não é sobre o que a gente acha, não é sobre o que a gente sente, é por aquilo que está escrito. Deixa eu te falar uma coisa, quem vive pelo que está escrito não vive pelo que sente, mas quem vive pelo que sente, uma hora acaba se dando mal. E quem vive pelo que sente, uma hora cai. Mas quem vive por princípios, permanece de pé. Em muitos momentos as pessoas vão falar mal de você, muitas pessoas vão querer caluniar você, vão fazer fofoca de você, vão querer queimar você, até muitas que não conhecem você. Só que assim, sempre se lembra, eu sou cristão, então o que Jesus ele faria? Essa é uma chave que eu tenho aqui para falar para você. O que Jesus ele faria no meu lugar?
Será que Jesus ele rebateria o mal com o mal ou será que ele rebateria o mal com o bem? Será que uma pessoa ao fazer fofoca de mim, Jesus faria fofoca dessa pessoa ou ele oraria por essa pessoa? A gente tem que sempre se lembrar do que Jesus faria no nosso lugar, porque fazendo isso, no final, a gente sempre sabe quem vence é Jesus, e quem tá com Jesus também vence, porque Jesus nunca perdeu uma guerra, Jesus nunca perdeu uma batalha. Então se eu tô com Jesus, eu já venci. Então eu não preciso rebater o mal com o mal, não preciso provar nada pra ninguém. Preciso apenas fazer a minha parte e ser luz do mundo, algo que Jesus me chamou pra fazer. Eu não posso ser cristão e chegar lá no trabalho e sair na mão com alguém. Eu não posso ser cristão e alguém na rua falar alguma coisa pra mim e eu xingar a pessoa com palavrão. Eu não posso, alguém foi lá e cometeu alguma injustiça comigo, eu vou lá e cometo uma injustiça com ela. Não posso, por quê? Não é por causa da religião, mas é porque o meu Jesus, a minha maior referência, não faria isso. E ele não fez. Então, como filho de Deus, eu entendo que eu sou um embaixador do céu. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa uma nação ou um reino, como por exemplo você pode ver aí no Brasil tem embaixador dos Estados Unidos, um cara que ele representa os Estados Unidos, e tem embaixador da Espanha, um cara que representa a Espanha. E aqui na Terra, nós filhos de Deus somos representantes do céu, então nós não podemos, por mais que a situação seja difícil, agir como as pessoas agem conosco. E aqui para finalizar esse vídeo, só para deixar um adendo e uma recomendação, quero te indicar esse livro aqui, ó, do Thiago Brunet, Especialista em Pessoas. Esse livro aqui, quando eu li ele, foi em 2021 e eu comecei a ler ele tipo na segunda-feira, quando era na sexta-feira eu já tinha terminado, porque esse livro é muito bom, gente. Vocês precisam ler. Aqui tá recheado de sabedoria. Eu particularmente gosto muito do Thiago Brunet, dos livros dele, das pregações dele, dos ensinamentos, dos vídeos do Brunecast. Eu gosto de tudo que ele faz, porque ele é um homem cheio de sabedoria e eu recomendo você. Ele é um pregador de Deus, um homem de Deus, um livro excepcional de como que você vai lidar com as pessoas, tanto as difíceis quanto as fáceis e também as que você pode simplesmente se afastar, as que você não pode se afastar porque, por exemplo, você vai ver ela no trabalho, que nem eu falei do meu caso. Então, nesse livro aqui, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Adquira esse livro, porque esse livro aqui ele é sensacional. No mais é isso, pessoal. Só para finalizar esse vídeo, só para lembrar você, se alguma pessoa falar mal de você, te perseguir, te xingar de algum palavrão, querer te queimar no trabalho, querer até agredir você, que já aconteceu comigo, da pessoa querer me agredir, e ela me agrediu, mas eu me defendi, né? Não bati nela, me defendi, mas depois perdoei. Mas acontece, gente. E o que você tem que fazer é fazer o que Jesus ele disse. Ame o seu próximo como eu vos amei. Deixa eu te lembrar uma coisa. Eu e você, nós não merecíamos o amor de Jesus. Nós não merecíamos essa graça. Nós não merecíamos esse amor tão poderoso. Mas mesmo assim, Jesus ele pagou um preço por mim e por você. Mesmo sabendo que nós somos pecadores, que nós somos errantes. É sempre nós olharmos para o nosso próximo que às vezes está lá no mundo e a gente está julgando, olha o endemoniado, olha o atribulado, olha só o desviado, e se colocar no lugar dele, porque Jesus, ele teve compaixão de mim e de você. Se ele não tivesse, todos nós estaríamos indo para o inferno, mas porque ele teve compaixão de nós, nós também temos que ter compaixão do nosso próximo e entender o porquê que aquele próximo está fazendo aquilo com a gente, por que aquele próximo está falando mal, está querendo perseguir, está querendo agredir, porque às vezes aquela pessoa não tem o que você tem. E muitas vezes ela não tem o conhecimento do porquê ela deveria parar com aquilo. E o conhecimento do porquê ela deve parar com aquilo vai vir através da sua vida. Então, por favor, seja luz em meio às trevas. Se você gostou desse vídeo, desse ensinamento, né, do pouco que eu sei, tô aqui para te ajudar. E eu peguei muita coisa desse livro aqui do Thiago Brunet. Então se inscreve nesse canal, curte, deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, qual foi a chave, qual foi o ensinamento, parte desse vídeo que você mais gostou. Que Deus te abençoe, ame o seu próximo como a ti mesmo, porque Deus, a vingança não pertence a você, a vingança pertence ao Senhor e vai por mim. Assim como ele fez a vingança se cumprir lá no trabalho, que nem eu falei, a pessoa que quis me queimar, ela se queimou porque o Senhor derrubou os altares de demônios naquele lugar. A mesma coisa pode acontecer na sua vida. A vingança não pertence a você, pertence a Deus. E Deus, ele vinga você. Então apenas confie, ore pelos que te perseguem, ame o seu próximo como ele te amou. E isso vai ajudar muita coisa na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.